Emerval, bom dia, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Olhos d'Água. Vamos conversar nossa entrevista com você se apresentando. Quem é Emerval? Bom dia, Djalma. Quem agradece sou eu, a oportunidade de fazer parte do programa, né? Sobretudo da Rádio Olhos d'Água, que eu acho bacana, realmente bacana essa iniciativa. Bem, quem é Emerval? Emerval Crespi, eu sou paulista do interior de Araçatuba. Fui muito cedo para Brasília por conta da universidade e vivi lá 14 anos e depois desses 14 anos acabei reencontrando Olhos d'Água e estou aqui há 30 anos, né? Meu nome é Merval Crespi. Lá em Brasília eu era conhecido por Zé Merval, porque Heloísa, minha primeira namorada lá, minha amiga e irmã até hoje, tinha dificuldade, de sacanagem, claro, de falar meu nome, começou a me chamar de Zé. E eu entrei na universidade já como Zé ou Zé Merval. Nos idos de 1980, eu comecei a fazer o teatro, a faculdade do Dulcinea, na FBT, e lá encontrei um grupo de amigos, do qual fazia parte Lourdes Ferreira, irmã de Glória Ferreira, outras irmãs, também não de sangue. E Lourdes trabalhava na CFE na época, com um grupo de amigos no subsolo, eram poucos, e todos eles se tratavam por tio ou tia e a primeira sílaba do nome. Então, tia Lu, tio Rô, tia Fá, pessoas que eu conheci na época. E como eu já me apresentava como Emerval ou Zé Merval, acabei ficando tio Zé. Tio Zé acabou se propagando porque logo nesse início dos anos 80, 82 mais ou menos, eu comecei a ir para o palco, para o teatro, né? E o meu grupo de trabalho, além do trabalho no banco que eu tinha, eu era do BRB na época, eu fazia teatro e lá nesse meio artístico eu era conhecido como tio Zé. Houve até uma situação interessante, uma vez um amigo pegou um programa de uma peça e viu lá o nome do Emerval Crespi e me chegou para mim, quem é esse cara que eu nunca vejo? Bota o nome dele, mas é você que faz o papel. Eu falei, não, Emerval Crespi sou eu, só não posso botar tio Zé. Essas coisas que são engraçadas na vida da gente, né? Em 1989 eu estava iniciando um trabalho com o Alexandre Ribon e Chico Santana, éramos só dois em cena e o Alexandre tinha acabado de comprar a casa aqui em Olhos d'Água. E nós viemos ensaiar aqui. Primeiro que era mais agradável, a gente usufruía o final de semana, e eu acabei me apaixonando. Do lado da casa do Alexandre tinha uma saroba, como eles chamavam, um resto de terreno, com uma tapera caindo aos pedaços, e aí a minha cabeça meio maluca, eu acabei resolvendo comprar isso. Conversei com Glória, que também veio para cá na época, e nós juntamos as miudezas que a gente tinha, refizemos nossa vida e viemos embora construir uma casa aqui. Então, isso já são há quantos anos já? 30 anos já. Dia 5 de setembro de 2020, agora fazem exatos 30 anos, né? Faz 30 anos que a gente está aqui. Eu na mesma casa. E esse teu trabalho no teatro, isso perdura até hoje? Isso foi até quando? Não, isso foi mais ou menos... depois que eu me mudei para cá, as coisas ficaram difíceis, né? Eu ensaiei esse espetáculo aqui com o Alexandre Ribonde, levamos a cena lá, que era cenas na sacristia, e tempos depois, o outro amigo meu, irmão também, Ricardo Torres, comprou uma casa que faz fundos com a minha casa, e a gente veio para cá ensaiar a Batalha de Oliveiras de Ferrabras. E era uma coisa muito interessante, porque na época, a gente está falando de 1990 ainda, né? Não tinha muro, não tinha casarões aqui, era tudo muito simples, como deve ser numa cidade interior, e tudo aqui era separado por arame farpado, essa coisa toda. E nós tínhamos uma cena, né, em Oliveiras Ferrabras, que era uma cena de luta de espada, e foram construídas 2 espadas de ferro para a gente poder trabalhar com isso, e a gente precisava cenicamente do efeito das espadas se batendo e gerando aquele malha de fogo. Então era muito interessante, porque as casas não tinham muro, né? A gente ensaiava nos nossos quintais, que eram contíguos, eu e Del Garcês, várias vezes no final de semana, se digladiando com espada, e o povo daqui ficava meio assustado. Porque era imagino, né? 2 camaradas com 2 espadas enormes se debatendo no meio de um terreno, deve ser uma loucura, né? Pois era muito maluco, né? Muito maluco. Até que a gente explicasse que era um ensaio de teatro. Uma coisa também não muito comum aqui na cidade, né? Muitíssimo pouca gente tinha ouvido falar em teatro. Aproveitando até o ensejo, Emerval, o teatro aqui na cidade, você já foi secretário de Cultura, se não me engano, aqui da cidade, né? Já fui. Qual é o desenvolvimento que a gente tem de teatro aqui? Isso já foi feito alguma coisa pela prefeitura ou isso ainda continua sendo algo inusitado aqui? Pela
prefeitura, mesmo na época em que eu fui secretário, a gente já tinha algumas coisas que tinham acontecido, mas a gente tem que se remeter àquilo que aconteceu antes, né? O teatro propriamente dito, como a gente vê na Caixa, o teatro dentro do espaço teatral, a gente não tem por aqui. Mas houve iniciativas, eu inclusive fiz parte de uma delas, que foi o Bumba Meu Boi d'Água, né? Que tinha uma outra origem, não sou eu que dou origem a isso, ele vinha de um Bumba Meu Boi com o Chico Simões, o Walter, a Dulce, um mundaréu de gente, que era uma coisa mais simples, menos trabalhada, e quando eu entro, então, a gente resolve dar uma outra roupagem. Tivemos o apoio de muita gente aqui na época, sobretudo o Álvaro Faleiros, que acabou escrevendo pra gente um roteiro em cordel da história, e aí com a minha experiência em teatro, com a vontade das pessoas e com o apoio da própria comunidade, a gente contou a história de Olhos d'Água através da história do boi, né? Então isso foi bem bacana, um trabalho bacana. Como todo bom boi, né? Ele está desativado já tem um bom tempo, mas como todo bom boi, a gente sempre acha que ele vai ressuscitar. Essa é a história do boi. Tem que ser com outras pessoas, tem que ser com a juventude, é preciso sim fomentar a questão da cultura, porque Olhos d'Água é um berço cultural, né? Do ponto de vista do artesanato, do ponto de vista da culinária, né? Como a gente chama, a arte de cozinhar, as benzedeiras, essa herança toda brasileira e goiana que reside aqui, né, que ainda tem lugar aqui, precisa ser veiculado, não é nem recontado, precisa ser veiculado. Mas eu acho também que isso é como uma semente, é como uma planta qualquer. A semente está lá, ela tem um prazo de dormência, que não somos nós que vamos com tecnologia, sem tecnologia, mexer com isso. Rebrota, né? Eu acredito nisso. Rebrota. Se bem que nos tempos que a gente vive hoje, a cultura sendo tratada pelo próprio Estado de uma forma tão pífia, quer dizer, com tão pouco investimento, eu acho que a gente está tendo muitas complicações para que se tenha investimentos adequados dentro dessa área. Você não acha? Eu concordo, Djalma. O que acontece é que a gente, olhando... Você não entende que é papel do Estado fazer investimento em áreas culturais, por exemplo, já que o Estado recebe do cidadão os recursos para que possa gerir e alocar para o bem-estar de todos? Você não acha que a cultura, em sendo uma necessidade do próprio homem, do ser humano, ela não precisa receber incentivos e investimentos do Estado? Claro, mas concordo plenamente com você, claro que sim, mas é preciso também que esses gestores dos fundos culturais, desses recursos que são do próprio povo, esses recursos são das pessoas, não é de quem administra. Os recursos quem gera esses recursos são as pessoas, que têm que usufruir do seu próprio trabalho. Essa é a questão. Mas isso depende dessa revisão de mentalidade, revisão da visão do que é a cultura. Porque, por exemplo, você vai pegar... O que é cultura hoje em dia? Quem merece hoje em dia investimento em cultura? Quem consegue atingir essa sociedade, desculpa a palavra, porque ela é meio recorrente e meio defasada, pasteurizada, ou seja, ela é igualada como um todo, de uma certa forma, e quem é que merece recursos? Quem consegue atingir mais? Quem é que consegue atingir mais? Quem não tem nada para oferecer, quem não tem nenhuma raiz, né? Então, enquanto a gente tiver essas visões equivocadas do que é bem cultural e não produto, estou falando bem cultural e não produto cultural, a gente vai continuar à mercê dessa, vai me desculpar, e eu vou me desnudar, dessa bobajaiada que a gente vê por aí, está se dizendo que é cultura. Em termos de música, em termos de teatro, em termos de um mundaréu de coisa, né? E já que estamos falando em cultura, vamos chegar aqui no ponto da nossa entrevista, né? Já tem algum tempo que aqui na cidade surgiu um evento cultural chamado Fiofó da Onça, né? Que geralmente ocorre logo em seguida às festas juninas, pelo período eu estou falando, né? Eu queria que você explicasse pra gente o que é o Fiofó da Onça e por que Fiofó da Onça. Tá, o Fiofó da Onça, na realidade, é uma festa caipira, só que há muito tempo, quando a gente ainda estava com o boi d'água, aquela coisa toda, a gente teve vontade de fazer uma festa junina ou caipira, mas a qual toda
todas as pessoas do vilarejo, da comunidade, tivessem acesso, independente de convite ou não. A gente ainda está numa comunidade, apesar de estar no século XXI, uma comunidade que tem algumas coisas arraigadas e de maneira boa, por exemplo, porque assim, ninguém vai necessariamente a uma reunião na casa de um ou outro alguém sem ser convidado. É muito raro, isso a gente vê em outros lugares. Mas aqui ainda essa singeleza da tradição ainda permanece. Então, se a gente fizesse uma festa que fosse num lugar fechado, a gente teria que convidar todo mundo para não deixar ninguém de fora e ainda assim incorreria no erro de deixar alguém de fora. Então, vamos fazer uma festa na rua. Ótima. Então vamos pegar as datas. Festa junina, até final de junho já estava tudo pronto. Vamos para julho, não tem data. Vamos para agosto, sobrou lá final de agosto. E claro, nessas conversas que são informais, isso aí é o fiofó da onça. Fiofó da onça? O que é fiofó da onça? O que é o fiofó da onça? A parte do rabo, a parte que está mais no fundo, lá a última de tudo. Aqui ninguém conhecia. Eu, como paulista, sabia o significado de fiofó, mas o significado... Todo nordestino sabe o que é o fiofó, Emerval. Nordestino e paulista, goiano, naquela época pelo menos não sabia. Achava um nome esquisito, um nome muito estranho, mas a festa foi pegando e a gente fez uma festa na rua. A gente organizou os esforços de todo mundo, tudo do fiofó. Ele é feito coletivamente, porque alguns gastos são necessários, né? E as pessoas não podem bancar sozinhas. Então a gente fez uma espécie de mutirão, que eu posso chamar até de cultural, porque festa junina, festa caipira é um bem cultural brasileiro, né? E a gente, claro, tinha que ajeitar, pagar o trabalho de alguém, a gente foi juntando recursos, contratamos um grupo de forró que tocava forró para as pessoas dançarem como se dança forró, na rua, no chão, né? E aí esse ano agora, 2020, acho que vai ser meio confuso fazer o fiofó por conta da pandemia, ainda é muito arriscado, dá muita gente, graças a Deus dá muita gente. E tem muita gente ainda que não entendeu a gravidade da pandemia, que sequer está se cuidando, né? É complicado, né? Esse é o problema, né, Djalma? Acho que, de novo, a gente vai voltar lá à questão do que é bem cultural, do que é informação, de como a gente veicula isso, porque as pessoas não entenderam, não. Nem temos um sistema de saúde ainda tão adequado aqui, né? Nós não temos um sistema de saúde adequado no país, que dirá em Olhos d'Água. Imagina. Que dirá em Olhos d'Água. Mas, enfim. Como você já esteve na Secretaria de Cultura, talvez você pudesse falar para a gente um pouco sobre as atividades culturais aqui da nossa região. Quer dizer, o que vocês identificaram de atividades que a gente tem aqui que são interessantes falar para os nossos ouvintes? Bom, o que a gente tem aqui, na realidade, de principal, né, que é o grande carro-chefe, e isso precisa também ser revisto, porque o município como um todo, Alexânia, não só Olhos d'Água, não deixando Olhos d'Água de lado, o município já vamos dizer, bastante grande ou muito maior que Olhos d'Água e que a própria Alexânia. Existem várias coisas que acontecem nos outros, na Serra do Ouro, na Capitinga, no Barreiro, no Nova Flórida, e isso tudo precisava ter um outro olhar, né? Entender como é que funciona. E, de novo, Djalma, voltar à preocupação de fomentar essas coisas não como um produto para que todo mundo consuma. É uma questão de divulgação do que existe realmente aqui. Então, a gente tem a Feira do Troca. A Feira do Troca, claro, ela sofreu uma série de modificações e de adequações e ela não é que ela se modernizou, não, ela se contemporaneizou. Vamos dizer assim, não sei nem se existe o verbo, mas enfim. A Feira do Troca, ela nasceu de uma necessidade naquela época, nos idos de 73, 74, o vilarejo de Olhos d'Água absolutamente alheado da administração de Alexânia, esquecido, largado de lado, né? Olhos d'Água tinha uma vidinha simples e independente do município, da administração do município, nada vinha para cá, a estrada era um horror, quando chovia, então não se passava. Quem era, na época, o prefeito em Olhos d'Água? O prefeito de Alexânia? Não, eu não me lembro de quem era o prefeito. O problema era a mentalidade de Alexânia com relação a Olhos d'Água nessa época. Houve tentativas de reaproximação com relação a isso, mas tudo era calcado com relação à Feira do Troca. Então, dadas essas dificuldades, aqui faltava, por exemplo, em época de frio, faltava coberta,
muito embora as pessoas produzissem nos teares coberta, mas de linha, não de lã. Faltava calçado, a gente não tinha nenhuma loja aqui, no máximo uma venda, porque não eram mercearias ainda, né? As vendas supriam o estritamente básico. Então, quem propõe a Feira do Troca, Laís Aderne e o professor Armando, entendem essa necessidade e conseguem, de uma forma paliativa, através de roupas e calçados usados. Esse era o mote da história. Tá, e além da Feira do Troca, quer dizer, nessa região aqui eu vejo que tem danças específicas. Você tem outras festas aqui da nossa região que a gente pudesse falar? Pois é, a gente precisa retomar essas coisas. A visão da cultural seria valorizar isso de maneira tal. Não, é porque a gente sempre fala em atrair turismo. E a gente tem que ter cuidado com essa questão de atrair turismo para que a gente não atraia um turismo predatório. Não, mas eu não estou nem entrando no mérito disso ser para o turismo. Eu falo mais do ponto de vista da identificação de que atividades culturais nós temos aqui, que não é a Feira do Troca, nem é, por exemplo, o Fiofó. Que outras atividades nós temos aqui na região? Que eu acho que mereçam, particularmente, que eu acho que mereçam serem olhadas com um pouquinho mais de seriedade mesmo. A questão dos pousos de folia, que tem a ver com a questão da religiosidade local, que ainda permanece, apesar do século XXI, apesar desse bombardeio internautico, existe uma religiosidade latente aqui dentro, né? As pessoas são religiosas. Os pousos de folia, o catira. Tem que ter, senão a gente vai acabar perdendo a referência dessas coisas e tudo que advém daí. Ou seja, a culinária está ligada a isso? Tá. Para quem já foi a um pouso de folia, a cozinha dos pousos de folia é uma coisa comunitária. Esse sentimento, né, comunitário de entender, eles entendem. Quem vem de fora acha até muito interessante, mas eles entendem o que é. E não se fala em voluntariado, não se fala em mutirão, não se dá nome a essas coisas. É tudo em prol, né, de uma religiosidade, ou seja, do santo, e o trabalho ele é coletivo porque ele é coletivo. Todo mundo sabe exatamente o que vai fazer num pouso de folia. Desde quem descasca, quem lava, quem corta, quem cozinha, quem serve. Existe uma ritualidade ancestral nessa história, né? Tudo é feito com muito respeito, que não carece desse olhar embaçado midiático. Carece de um olhar mais terno, mais ternura ao olhar essas pessoas, como é que elas fazem isso, o porquê da folia. Compreender a atividade local, né? A cultura local. Exatamente, mas se as pessoas não tiverem um outro tipo de olhar, jamais vão chegar à compreensão. Porque se eu olho isso como um bem de consumo, lembra que a gente falou de novo, né? Um produto de consumo, um produto de consumo ele tem que estar embalado, ele tem que brilhar, ele tem que ter... Não é assim que funciona. A vida não é assim. Perfeito, Emerval. Então, deixo aqui meu agradecimento e já franqueio aqui para você o nosso microfone para que você possa dar as suas últimas palavras aí. Bom, a gente nunca tem últimas palavras, eu que agradeço a oportunidade. Como diz assim no velho ditado, eu falo mais que o homem da cobra, né? Não, mas tá bom. Mas, enfim, eu agradeço a oportunidade e vamos ver, sempre que possível, né? Conte comigo para veicular essas coisas. Eu sei que essa rádio nasce imbuída dessas coisas que a gente conversou aqui hoje. Então, tudo que eu puder fazer, né, dentro disso que você me conhece e agora o público passa a conhecer um pouco mais, pode contar comigo. Obrigado, Emerval. Até logo.